Fala, maninho, beleza? Então nessa aula a gente vai aprender sobre estado e um pouquinho de hooks também, o mais importante para vocês poderem, seguir aí na caminhada de vocês e conseguir construir as interfaces, ou pelo menos essa interface, de uma forma bem rápida e prática, tá? Então, basicamente, vamos para o nosso código. O meu projeto já está rodando. A gente parou nesta parte do projeto, a gente tem componentes e a gente passa propriedades para esses componentes, tá? E aí eu te falo o seguinte, o que é o estado, né? Vou vir aqui para minha página home. O que é o estado? O estado do React, ele serve para armazenar variáveis, tá? Ah, mas então eu não posso usar const, let? Qual é a diferença? A diferença é que as variáveis de estado, toda vez que a gente mudar essas variáveis de estado, todo lugar onde elas estão sendo utilizadas vão sofrer o render novamente. Eles vão ser atualizados automaticamente, tá? Lembra que no JavaScript a gente tinha que adicionar um event listener no input para saber se foi digitado ou não, para atualizar a variável de novo, etc, etc. Pois é, aqui não precisa. Aqui a gente só usa o estado e voilá, tudo certo, ok? Então eu vou fazer o seguinte. Vamos colocar um Jumbotron aqui em cima. Div class name igual Jumbotron. E nesse Jumbotron a gente vai colocar um div class row e vamos colocar os inputs aqui que a gente quer, tipo nome, categoria e ano, tá? Então vamos lá. Div class são 3 inputs, eu vou querer então call de 4, né? Call 4, eu vou querer 3, 1, 2, 3. Dentro do primeiro eu vou ter aqui um label chamado nome e vou ter um input type text, tá? E o class name igual a form control e o placeholder nome do filme, tá? O próximo aqui ele vai ser o que? O ano, né? Então vai ser o input type number, ou melhor, label, né? De novo, label, ano, vai ser o input type number, class name, form control, tá? Ok. E o último vai ser categoria, né? Na verdade, o ano vai ser por último. Vou copiar, vou colar aqui dentro. E este aqui vai ter categoria. Ele vai ser um select, né? Então, label, categoria. Vou colocar aqui select, class, form control. E vou colocar alguns options. Options aqui. Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Vou colocar 1, 2, 3 e 4 aqui, beleza? Vamos ver o que ele vai apresentar pra gente. Olha só, já apresentou certinho, só que o Jumbotron não é assim, parece, né? Vou vir em componentes aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Jumbotron. É Jumbotron, deixa eu ver o que é Jumbotron com N, né? Eita, Jumbotron. Foi, beleza. O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer? Eu vou deixar esse H1 lá em cima. Vou tirar esse BR aqui. Vou deixar o H1 em cima do Jumbotron. Vou colocar mais um BR aqui. Certo? E aqui embaixo, depois da row, eu vou dar um BR e vou dar um button class btn success, btn ligeiro para ser um btn large, né, grande, e btn block para ocupar o espaço inteiro. E vou dar aqui cadastrar, né, cadastrar. Ok, prontinho. Agora a gente precisa então digitar os dados e quando digitar os dados, a gente quer, depois que digitar os dados, né, criar uma funçãozinha para cadastrar esses filmes aqui, tá? Na realidade, eu vou fazer o seguinte, vou deixar esse lista filmes aqui vazio, nenhum filme, né, inicialmente, beleza? E é assim que a gente vai fazer. Só vou dar um HR aqui em cima, prontinho, pronto. Então, seguindo a nossa lógica,
Ok, tava funcionando lista filmes, né, como uma constante e tal, mas a gente precisa atualizar essa lista de filmes constantemente, toda hora que o usuário digitar um filme novo. Então, no React, a gente precisa que isso seja um state, né? Precisa que esse dado, então, esteja num state, correto? Então, aqui, eu vou simplesmente, depois de React, vou dar um vírgula e vou importar use state, tá? Esse é um hook, tá? A gente já está falando de React hooks. São pedaços de código, né? Que o React separou. Antigamente não era assim, antigamente era de outra forma. Mas os hooks basicamente são códigos que a gente usa para poder fazer determinadas funções dentro do React, tá? E o useState ele é justamente o que está falando, né? Para usar a parte de state, tá? Então, o lista filmes ele vai ser o seguinte. Eu vou apagar esse código aqui e vou dizer o seguinte. Const, aí eu faço um array. O primeiro o parâmetro do array é o próprio state, né? A variável, que eu vou chamar de filmes. E o segundo é o nome da função que vai atualizar esses filmes, que é setFilmes. Vai ser igual useState, tá? E qual vai ser o parâmetro inicial, como que esse filmes vai ser inicializado, ele vai ser um array vazio, tá? Então, basicamente isso. A gente passa um array, ou melhor, a gente extrai um array de dentro do useState com o nome da nossa variável, do nosso state, digamos assim, né? E o nome da função que vai setar esse state, que vai atualizar ele. Porque a gente não pode simplesmente pegar e fazer assim, ó, filmes .push, sabe? Não dá. A gente tem que usar o setState para isso funcionar. E o primeiro parâmetro aqui de dentro do useState é qual vai ser o valor inicial da nossa variável, tá? Que no caso vai ser um array vazio. Eu vou pegar filmes aqui e vou colocar aqui embaixo, tá? Vai continuar funcionando da mesma forma, beleza? Sem erros. E como que a gente faz para atualizar um filme, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra const aqui, um outro state, const filme no singular, tá? E a função que vai atualizar ele que é setFilme, ok? Use state e vai ser um objeto, tá? Porque eu vou precisar de um objeto com nome, categoria e ano, certo? Para armazenar. E daí quando eu clicar, eu vou pegar esse objeto e vou colocar dentro de filmes, tá? Então, como que a gente faz isso? Primeiramente, a gente precisa atualizar esse state cada vez que o usuário mudar os campos aqui, né? Mudar nome, enfim, mudar o nome, a categoria e o ano. Como que a gente faz isso? Aqui eu vou dar um estado inicial para ele, né? Nome, não precisava, tá? Mas vou dar título educativo, tá? Ano, vou dar 0 aqui e categoria, vou deixar nulo, tá? Só para vocês entenderem, mas não precisava, tá? Deixa assim, beleza? E o que eu faço? Aqui no nome, eu tenho um evento no meu input, que é o onChange, certo? OnChange. E aí eu tenho que passar uma função para esse evento, né? E essa função, ela vai ser uma error function, ela vai receber um evento, certo? E aí eu só, por exemplo, no console.log, da mesma forma que no JavaScript, e.target.value, a gente vai ter o que o usuário está digitando em tempo real. Então, se eu for aqui em inspecionar, limpar o console e começar a digitar, ó, eu já tenho em tempo real, tá? Então, o que eu vou fazer com isso? Eu vou simplesmente usar aqui o setFilme, tá? Porque eu quero atualizar o filme que o usuário está cadastrando. setFilme. E aí, eu tenho que passar o que para esse setFilme? Um objeto, porque o meu filme é um objeto, certo? Então, eu passo um objeto. E aí eu digo que eu quero atualizar somente o nome e pegar tudo que já tem, né? Porque o usuário pode, não importa a ordem aqui, né? Eu quero pegar tudo que já tem nesse state e atualizar somente o nome. Então eu faço o seguinte, ponto, 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 e vou pegar o filme e passo somente o nome, o e.target.value, tá? O que isso significa? Que eu estou pegando todo... Isso aqui é o spread operator, tá? A gente já usou isso aqui, acho que no módulo passado de Node. Eu estou pegando tudo que já tem dentro de filme e estou atualizando só o nome, tá? É dessa forma que a gente vai fazer. A mesma forma aqui no select, mesma coisa, exatamente igual, onChange, só que aqui eu vou atualizar categoria. E a mesma coisa aqui no ano, só que aqui eu vou atualizar o ano. Ok?
Beleza. Então, quando eu clicar aqui no botão, vou criar uma função aqui, ó, const cadastrar vai ser igual uma arrow function, eu vou dar um console.log no que tem dentro de filme, que é o nosso state que está sendo atualizado, né? Vou pegar o cadastrar, vou ir lá no botão e vou dar no on clique e vou simplesmente chamar ela aqui. Eu não preciso fazer isso aqui necessariamente, tá? Posso fazer só isso aqui quando a função não tem parâmetros a receber, tá? E aí, eu simplesmente dou aqui o nome do filme Silvio, categoria 2 e ano 2020 e dou um cadastrar. Olha só, a gente já consegue recuperar o state atual. E aqui fica fácil, né, pessoal? Aqui, o que a gente tem que fazer? Simplesmente aqui em cadastrar, eu vou pegar os 7 filmes. 7 filmes. E ela é um array, né? Então, eu quero pegar tudo que ela já tem e incluir um filme na parte superior, na parte de cima, né? Então, eu simplesmente venho aqui e coloco filme, vírgula, 1, 2, 3, spread operator, pega tudo que tem de filmes e coloca embaixo dela, depois, né, do filme. Então, o filme sempre vai ficar em cima, tá? Basicamente, dá para usar spread operator com arrays e também com objetos, tá? Então, é basicamente isso que eu estou fazendo. E aí aqui, por exemplo, eu vou colocar assim, ó, filme Silvio, categoria 1, ano 2020. Então, você dá um cadastrar aqui, ó. Deixa eu ver se eu estou cadastrando a categoria certa aqui. Será que é categoria? Categoria. Deixa eu até copiar aqui. Categoria. Deixa eu ver aqui em categoria se eu estou atualizando. Categoria. Categoria mesmo. Deixa eu ver. Por que ele não está pegando categoria? Vamos testar de novo. Ou melhor, peraí. Porque eu não troquei, né? Deixa eu atualizar a página aqui. O nome do filme é filme teste. Categoria eu vou atualizar para 3, anos 2020. E aí, cadastrar, ó, filme teste 3, 2020. Aí, agora filme outro. Categoria 2, anos 1997. Foi o ano que eu nasci. Ó, o filme outro fica em cima e assim ele vai atualizando. Muito legal, né, pessoal? Essa ideia de reatividade do React. Então, ele reage a mudanças no nosso state e a partir disso a gente consegue tomar ações, né, de comportamentos, beleza? Agora, digamos que você queira pegar esse cadastro de filme, né, toda vez que cadastrar um filme, ou seja, que mudar a nossa variável de filmes, né, ou cadastrar, ou excluir, etc., você queira fazer um alerta em tela, ou fazer uma outra função, qualquer coisa, em vez de puramente visual, né? Você quer fazer alguma lógica, né, na mudança da nossa lista de filmes, né? A gente pode ter um outro hook também, que é o use effect. Esse hook ele serve para a gente ficar escutando mudanças dos nossos state para poder fazer outras regras de negócio, enfim, que não seja aqui dentro do nosso return, tá? Então, como é que a gente usa o use effect? O use effect ele tem dois parâmetros. O primeiro é uma função, que é a função que a gente quer executar quando mudar, né, o nosso state. O segundo é um array de states. Quais variáveis de estado a gente quer ficar escutando? A gente quer ficar escutando, no caso, a variável filmes, né? Então, simplesmente eu vou vir aqui e colocar filmes, tá? Eu poderia passar outra variável aqui, né? Mas eu quero só filmes. Então, o que eu quero executar quando filmes mudar? Eu quero dar um alert. Filmes mudou, tá? E aí, ele vai criar, obviamente, a variável. No início ele vai dar esse alerta. Eu dou qualquer coisa aqui. 2020. E quando eu dou um cadastrar, filmes mudou. Não somente a gente consegue detectar aqui no render, né, no retorno, mas a gente consegue detectar aqui no nosso código também para poder fazer outra coisa, tá? Validar, enfim, fazer qualquer outra coisa. A gente tem um outro hook também, na verdade, é o mesmo use effect, só que, por exemplo, imagina que você queira executar uma mensagem inicial sempre que esse componente for carregado, né? Então você usa o mesmo use effect aqui, só que aqui o segundo parâmetro você passa vazio, tá? Que ele vai executar toda vez que esse componente for carregado, tá? Então aqui eu vou executar
console.log componente carregou, ok? E aí, se eu for no console lá, se eu for no console, ó, componente carregou. Se eu atualizar de novo, componente carregou, componente carregou. Isso aqui é muito interessante quando a gente tem um componente que precisa fazer, logo assim que ele é instanciado, ele precisa fazer uma consulta a banco de dados, uma consulta API, ou precisa fazer alguma lógica, então você sempre vai utilizar esse useEffect aqui quando o componente for carregado. Componente for carregado, tá? Então essa foi a aula de estado e hooks, o básico pelo menos, né, que você precisa saber para continuar construindo as interfaces. E na próxima aula a gente já vai começar com tudo na nossa interface da Netflix, beleza? Então vai ser muito massa daqui para frente e bora para cima. Valeu!